Quando é ataque, tem um grupo de seres que chama quimera. Isso é a projeção mental, a telepatia. Tá. Quando a gente começa a ter esse acesso, ele vem meio truncado. Aí você fala, o que é isso? Sabe como que a gente descobre? Perguntando. Tem que perguntar, fala, o que vocês querem que eu faça com essa informação? Faz sempre uma oração. Eu sempre recomendo, pra gente ter segurança com quem a gente está se comunicando, a gente tem que estar o quê? Cercado de luz. Tá. E de seres de luz. Porque senão sempre tem alguns espíritos que são os zombeteiros, obsessores, seres negativados, que eles querem o quê? Eles querem o sussurro, eles querem, às vezes, enganar e companhia. Como que você se protege disso? Criando uma cultura de proteção espiritual e energética. E aí, quando são esses seres de luz, possivelmente... É que você tem uma mediunidade para ajudar as pessoas. Às vezes é alguma angústia que a pessoa está sentindo, que você conseguiria dar um acalento. Que você conseguiria dar uma mensagem no sentido de, olha, tá preocupada com o pet. Só que a espiritualidade a gente também precisa educar ela. Quem é médium, principalmente, eu falo que precisa educar a espiritualidade. O que é educar? Não é que eles são mal educados, não é isso. A nossa energia é muito descontrolada em alguns momentos. E aí o que acontece? A gente não tem disciplina. Então, por isso que vem assim. Sim, a minha vinha desse jeito, bagunçado, porque eu não tinha disciplina. Eu não tinha uma disciplina de, olha, gente, quer conversar comigo agora? Sabe, de silenciar a mente. Então, às vezes, o que acontece? Você recebe a informação assim, porque é a hora que você silencia. Imagina que a tua vida é como um copo de água. O dia inteiro a gente passa jogando terra e mexendo. Fica ali mexendo, isso aqui é o nosso pensamento. A gente fica mexendo, aquela terra fica ali bagunçada na água. Ali a gente não consegue perceber os inputs da mediunidade, ou os inputs da espiritualidade, ou um sentimento amoroso, porque tá aquela bagunça. Às vezes, quando a gente vai deitar, o que acontece? A gente para. E aí, esses pensamentos todos começam a silenciar. Essa terra desce. E aí você consegue enxergar a água. E aí você consegue enxergar ou ouvir a comunicação dos mentores. É engraçado, porque é isso que você falou. Eu tenho mais isso em casa, na rua, ou quando eu tô no movimento, eu geralmente o pensamento não tenho. Tá assim, maluco, né? Mas eu tô, por exemplo, em casa, lavando uma louça, eu sinto que chega alguém próximo. Seu mentor. E às vezes eu tomo um susto. Outro dia eu tava... Eu cozinho bastante, né? Eu adoro cozinhar. Ai, que delícia. E eu baixei pra colocar o frango no forno. Passou um vento, assim. Sabe que caiu o frango? Eu tomei um susto. Falei, caramba, não faça isso. Mas só em casa que acontece. É porque é onde você desliga. É onde você desliga. Pra gente perceber o mundo espiritual, a gente tem que estar na vibração deles. Porque o mundo espiritual tá ali o tempo inteiro. Ele não deixa de existir porque a gente não tá vendo. É a mesma coisa, a gente não vê o ar que a gente respira, ele tá ali o tempo inteiro. A gente vai continuar respirando, ainda que a gente não veja. O mundo espiritual é a mesma coisa. Ele existe independente de nós. Sim. Você sabe que eu tenho uma lembrança de 1 ano de idade. Eu me lembro que eu tava no berço e aí eu comecei a ver muitas aranhas. Nossa. Aranhas, assim, subindo pelo berço. E eu lembro que eu chorei muito. Nossa. E eu tenho essa lembrança. Como que a pessoa tem lembrança de 1 ano de idade? É um trauma. O trauma a gente lembra. E não era aranha. Era espiritual, né? Era espiritual. Era espiritual. Tem um tipo de ser... aranha, às vezes, tem 2 interpretações, tá? Aranha, como animal de poder, é um animal muito poderoso. Por quê? Porque ele é um estrategista, é o que aguarda, ele tece toda uma estrutura. Então, a aranha, como um animal de poder, às vezes, ele pode ser representado como um ser benéfico. Quando é ataque, tem um grupo de seres que chama quimera. Eles têm formas de aranha. E eles, quando começam a aparecer, aparece aranha de tudo quanto é lugar. Assim, parece que a casa fica infestada de aranha. Sei. Indica a presença de um desses seres. É um ser de baixa vibração. Normalmente, eles atacam quem veio para trabalhar para a luz. Então, eles reconhecem. Da mesma forma que a luz nos reconhece, as sombras também sabem quem é um potencial de luz. E aí, o que eles fazem? Às vezes, eles tentam atacar, não porque eles vão conseguir acabar com a vida uma criança, não, assusta, porque o medo,
O transtorno, a dúvida, a ansiedade afasta a gente do nosso potencial. Enquanto a gente está com medo, a gente não está vibrando amor. Enquanto a gente está com medo, a gente não está pensando no próximo. A gente está pensando só no medo. Então, eles embutem, às vezes, algumas dessas memórias para que a gente saia do caminho. Me parece ter sido isso. O seu foi quimera mesmo. Eu era muito novinha, 1 ano, né? Eu não tenho nenhuma outra lembrança a não ser essa. Então, é uma coisa que me deu muito medo, né? Marcou mesmo. E você acha que essa espiritualidade, ela vem de herança? Sempre? Eu acredito que todo mundo tem. Tá. Todo mundo tem o potencial mediúnico e energético. É que, às vezes, quando você já nasce numa família que tem o hábito da conexão espiritual, você é mais aberto, a tua consciência já é mais predisposta a aceitar o mundo espiritual. Então, você se abre com uma facilidade maior. O que acontece, eu acredito muito em acordos de almas. Eu acho que, às vezes, a gente vem com a mediunidade um pouco mais aberta e, às vezes, a gente vem com a mediunidade um pouco mais fechada. Mas todas essas capacidades mediúnicas, qualquer um de nós, eu acho que é capaz de treinar. É que às vezes é desconfortável. E às vezes tem pessoas que têm acordos de alma para ter tipos de mediunidade específicas, às vezes como uma mediunidade de incorporação, uma mediunidade de transporte, alguns tipos de mediunidade. Mas essas mediunidades telepáticas de comunicação com os próprios mentores, com os seres, de percepção energética, até um pouco da mediunidade de cura, ela consegue ser treinada. A gente consegue desenvolver isso. É uma habilidade que está no nosso DNA energético, então a gente consegue desenvolver. E cada pessoa tem o seu jeito de desenvolver, né? É que às vezes quando hora, você diria? Não, e às vezes a gente quer a mediunidade, muitas pessoas falam, não, mas eu quero ver. Só que ver, gente, é desagradável pra caramba. Imagino. E às vezes você não precisa ver para estar conectado. Você não precisa ver para fazer um trabalho espiritual. Às vezes uma mediunidade de cura vai gerar muito mais atributos, muito mais ajuda para o outro do que uma mediunidade de clarividência. Sim.